Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui para o nosso quarto e último bloco e vamos então prosseguir e concluir o nosso estudo sobre a administração pública. Olha, agora eu quero mostrar para você o artigo 38, que é um artigo pequeno e que tem tudo a ver com o momento que o Brasil está vivendo agora. Nós estamos em 2014, ano eleitoral, ano de eleição. E o artigo 38, ele se refere exatamente à possibilidade de um servidor público ser eleito para um mandato eletivo. Qual é a repercussão que isso trará para a sua carreira? Como nós estamos em ano eleitoral, 2014, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula aqui, nós estamos em 2014, não sei quando é que você está assistindo, pode ser que você esteja assistindo mais para frente, mas enfim, isso tem tudo a ver com o momento político que o Brasil atravessa. Então vamos dar uma olhada aqui nesse artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Olha aqui, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Olha aqui, mandato federal, estadual ou distrital. Então, se você é servidor do INSS, que é uma autarquia federal, e se elege para deputado federal, para exercer o mandato de deputado federal, você vai se afastar do seu cargo de servidor do INSS, inclusive esse afastamento vai ser sem remuneração, você vai ser remunerado lá como deputado. Então, você vai se afastar para exercer o mandato, quando você terminar o mandato, você volta normalmente para a sua carreira, ok? Inclusive, a Constituição diz que o tempo de afastamento para exercer o mandato é contado como tempo de serviço na sua carreira, para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. O único efeito para o qual não vale aquele tempo de exercício de mandato é para a promoção por merecimento. E realmente aí não teria como valer, porque a promoção por merecimento leva em conta a eficiência no desempenho das funções. Se você não estava exercendo, então não pode ser analisada a sua eficiência, ok? Agora, e se for cargo eletivo municipal? Aí a regra vai ser um pouco diferente. O que eu expliquei para você agora vale para mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Se for municipal, olha só o que diz o inciso 2º, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então você é servidor do INSS e se elege prefeito aí da sua cidade. Para exercer o mandato de prefeito, você vai ter que se afastar do seu cargo lá do INSS, mas é você que vai escolher como quer ser remunerado. Você pode escolher ser remunerado como servidor do INSS, mesmo estando afastado, e não como prefeito. Ou então como prefeito e não como servidor. Fica a seu critério. E nesse caso, já que você teve que se afastar para exercer o mandato de prefeito, o tempo de afastamento é contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Ok? Agora, e se for vereador? Vereador é outra situação. Olha aqui comigo, inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, veja bem, vereador é a melhor situação que tem, porque você não precisa se afastar para exercer o mandato de vereador. Se houver compatibilidade de horários, que sempre há, é tranquilo isso, você continua como servidor do INSS e vai exercer o mandato de vereador recebendo pelos dois, não tem problema nenhum. Se por acaso não houver compatibilidade de horários, aí você vai, a regra vai ser a mesma do prefeito, você vai se afastar para exercer o mandato de vereador e vai escolher como quer ser remunerado. É isso que está dito aqui. Nesse caso, se você precisou se afastar para exercer o mandato de vereador, porque não havia compatibilidade de horário, o tempo de afastamento do seu cargo para exercer o mandato é contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Na verdade, em resumo, em qualquer situação que você precise se afastar para exercer mandato, o tempo de afastamento é contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, menos para a promoção por merecimento. É o que está aqui no próximo inciso. Olha aqui o inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Ok? Bom, e o inciso 5º, para encerrar, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, lá no futuro, no dia que você for se aposentar, por exemplo, aquele tempo que você se afastou para exercer o mandato, ele vai ser levado em conta na hora de calcular o valor do seu benefício previdenciário como se você nunca tivesse se afastado. O objetivo é que você não seja prejudicado
por ter se afastado na sua carreira. Você não pode ser prejudicado porque você se afastou para exercer o mandato com a permissão da Constituição. Você não estava praticando qualquer irregularidade. Consequentemente, você não pode ser punido, você não pode ser prejudicado dentro da sua carreira. Então, na hora de calcular benefício previdenciário, o tempo, ou melhor, o valor vai ser computado como se aquele período você nunca tivesse se afastado. Ok? Muito bem. Em ano eleitoral, esse artigo 38 é sempre um pouco mais importante, né? Mas vamos dar uma sequência aqui, analisando agora alguns aspectos do artigo 39. Esse artigo 39, ele começa uma parte referente aos servidores públicos. Ele tem, o artigo 39, ele tem aqui, ó, eu coloquei dois textos para ele, para o caput do 39, que o que aconteceu foi o seguinte, a Constituição, quando ela foi feita, ela trouxe uma redação para o artigo 39, depois veio uma emenda constitucional, foi a emenda 19, mudando essa redação. Então aí passou a ser uma redação diferente. Só que posteriormente, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda está no Supremo para ser julgada sobre isso, foi suspensa a emenda. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade não for julgada, a emenda que trouxe a nova redação foi suspensa. Consequentemente, voltou à redação anterior, provisoriamente, enquanto não haja o julgamento lá da ação direta. Ok? Então, veja bem, a redação original da Constituição, ela foi restabelecida. É hoje a redação que vale para o artigo 39, enquanto não for julgada a ação lá do Supremo sobre a nova redação. Percebeu? E qual é a redação que está valendo hoje, por força da concessão da liminar? É essa que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui está a redação. A União, os estados, ou melhor, desculpe, é essa daqui, ó. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, as entidades que compõem a Federação Brasileira, as pessoas jurídicas de direito público interno, elas terão que instituir em cada âmbito um regime jurídico único, que pode ser um regime jurídico estatutário ou um regime jurídico ligado às leis trabalhistas normais. O fato é que tem que ser um regime jurídico só. Tá certo? É isso aqui que estava na redação original. Aí veio a emenda e acabou com essa regra, liberando cada uma das quatro entidades para instituir, se quisessem, mais de um regime jurídico no seu âmbito. Só que isso deixou de valer, então voltou essa regra que eu acabei de te mostrar aqui. É essa que prevalece nos dias atuais. Regime jurídico único. Tem que ser estabelecido em cada uma das entidades. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, que regime jurídico único é esse? Bom, aí a que cada um quiser. Pode ser um regime jurídico ligado a um estatuto próprio para os servidores públicos, como tem a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A União, ela optou por estabelecer um regime estatutário, por isso criou a Lei 8.112, ok? Mas poderia ter optado por um outro regime, não estatutário, o regime seletista, normal, assim como o Estado pode optar, o município, bom, fica a critério de cada um, ok? Muito bem, seguindo aqui, olha o parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Aqui nós temos algumas regras para a fixação das remunerações dos servidores públicos. Poderá observar a natureza, o grau de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada carreira. É claro que, a depender da complexidade das funções desempenhadas, o padrão remuneratório pode variar. Aqui também está dito os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos, quer dizer, são fatores levados em consideração na hora de fixar a remuneração de cada carreira, tá certo? Olha aqui o parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Aqui uma preocupação da Constituição com o processo de aperfeiçoamento, de qualificação dos servidores públicos. Então as entidades devem manter escolas de governo para o aperfeiçoamento permanente dos servidores públicos, a qualificação permanente, a atualização permanente, preparo técnico permanente. E está dito aqui que as entidades podem entre si celebrar parcerias, convênios, ok? União, Estados, municípios, DF, podem reciprocamente se ajudar nesse processo de aperfeiçoamento, de qualificação dos seus servidores. Veja que isso aqui
revela uma preocupação indireta com o princípio da eficiência, quer dizer, os servidores eles só vão atuar de maneira eficiente se eles estiverem devidamente qualificados, se preparando, se aperfeiçoando. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º. Olha, esse artigo 7º é aquele que traz a lista dos direitos sociais, nós estudamos isso aqui, do trabalhador. Alguns daqueles direitos do trabalhador, elencados no artigo 7º, estão assegurados aos servidores públicos. Olha aqui, os que estão nos incisos 4º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então veja bem, você vai voltar lá para o artigo 7º, que você já estudou lá na parte dos direitos sociais, e vai assinalar esses incisos que estão também assegurados aos servidores públicos, ok? Exemplo, salário mínimo. O direito ao salário mínimo, que está lá no artigo 7º para os trabalhadores da iniciativa privada, é também uma garantia dos servidores públicos. Além do salário mínimo, tem outros também lá que são extensivos aos servidores públicos. Então volta para o artigo 7º e marca esses incisos assegurados aos servidores públicos, ok? Muito bem, parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, 10º e 11. Bom, eu já disse para você na aula de hoje que alguns servidores públicos são remunerados através de parcela única, que é o que se chama de subsídio. A maior parte não, a maior parte é remunerado através de vencimento mais vantagens. Aí você chega ao valor da remuneração. Mas alguns são remunerados por parcela única subsídio. É exatamente disso que trata aqui esse parágrafo 4º. Olha só, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais, olha aí alguns casos, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Então não tem vencimento mais vantagens. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba, ou seja, você não pode criar adicionais, outras espécies, outros acréscimos pecuniários, não. Parcela única. Esses aqui são alguns casos, só que a lei pode estender esse subsídio para os integrantes de carreiras, como faz, por exemplo, em relação ao auditor fiscal da Receita Federal. Ele também é remunerado em parcela única através de subsídio. A lei pode estender esse raciocínio para outros casos. Esses são casos mínimos, ok? Vamos lá, parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, 11, é aquele lá do limite de remuneração do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, é possível que a lei estabeleça a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Por exemplo, a lei pode estabelecer um valor máximo de remuneração e dizer que a menor remuneração da carreira não vai ser menor do que 50%, por exemplo, da maior. Então, uma relação entre a maior e a menor. A lei pode estabelecer isso. Agora, desde que respeite, evidentemente, os limites lá remuneratórios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Olha, aqui uma regra de transparência. Aqui nós temos uma consagração do princípio da publicidade. Essa informação tem que ser publicada, é uma informação de interesse público. Os cargos de poder executivo, legislativo e judiciário, olha aí, as remunerações terão que ser publicadas. Os poderes publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Anualmente, no mínimo. O ideal é que se publique isso todo mês, para que o cidadão saiba quem está recebendo quanto na administração pública. Ok? Olha aqui o parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade,
treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Olha aqui, esse parágrafo 7º ele é bastante interessante. Ele prevê a possibilidade de relocar recursos, porque veja, aqueles recursos que sejam provenientes de economia com despesas correntes. Então, o que for economizado em cada órgão, é possível que a lei determine que o que for economizado seja aplicado em programas de qualidade, produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público. Olha aí, o que foi economizado de um lado vai ser investido no outro lado para melhorar a eficiência da administração pública. Nada mais razoável do que isso. Está correto o parágrafo. Seguindo aqui, olha o parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º é aquele que estabelece a remuneração em parcela única, ou seja, através de subsídio. Para alguns casos, está dito aqui que os servidores públicos organizados em carreira também poderão ser remunerados em subsídio, se assim dispuser a lei. E eu dei o exemplo aqui para você do auditor fiscal da Receita Federal. É uma carreira, eles são organizados em carreira e são remunerados em subsídio porque assim dispôs a lei. Parcela única e não vencimento mais vantagens. Tá certo? Seguindo aqui, nós temos agora, meus amigos, o artigo 40 da Constituição. Esse artigo 40, ele trata exatamente do regime próprio de previdência dos servidores públicos. É diferente, como eu já disse para você na aula de hoje, do regime geral de previdência dos servidores públicos. Aqui nós temos o regime de previdência dos servidores públicos, que será o seu regime de previdência em breve, ao qual você estará afiliado. Um dia você se aposentará por esse regime como servidor público. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas partes do 40. Olha só. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias, aqui entra o INSS, olha só, e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Olha, algumas observações rápidas sobre esse artigo 40. Veja que está previsto aqui um regime de previdência, que é conhecido como RPPS, regime de previdência, regime próprio de previdência social, caráter contributivo e solidário. Agora, olha só, mediante contribuição do respectivo ente público, ou seja, da União, ou do Estado, do Distrito Federal, do município, também dos servidores ativos e inativos. Aqui nós temos, por exemplo, os aposentados. Olha, você que está estudando o regime geral de previdência sabe, lá no artigo 195 da Constituição está o financiamento da Previdência Social e é vedado lá a taxação de aposentados. O aposentado ele não paga para o regime geral de Previdência Social. Aqui é diferente. No regime próprio de Previdência Social, o aposentado ele também contribui. Isso daqui nem sempre foi assim. Isso aqui é fruto de emendas constitucionais sucessivas que vieram para mudar essa história, porque havia um grande rombo na Previdência Pública que foi minimizado com essa história da taxação dos inativos. Muito bem, seguindo aqui, meus amigos, olha só o parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17, eles serão aposentados, primeiro, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Também serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, é a idade da aposentadoria compulsória para o servidor público, não pode passar de 70 anos na ativa. Com 70 anos se aposenta compulsoriamente. E terceiro, também serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, são alguns requisitos aí. Pelo menos 10 anos de serviço público e pelo menos 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Agora, observadas as seguintes condições. Olha aqui, 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade
e 30 de contribuição se mulher. Ainda 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então veja que são condições aqui para que haja aposentadoria voluntária do servidor público. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Olha, o provento, o valor recebido a título de aposentadoria e de pensão por ocasião da concessão, não pode ser maior, não pode exceder a remuneração do respectivo servidor naquele cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Então você nunca se aposenta recebendo mais do que recebia na ativa. Pelo contrário, você recebe menos e não mais. Você nunca vai receber pensão num valor superior àquele que recebia a pessoa que morreu e que deu origem à pensão. O valor é menor, não é maior. É isso que está dito aqui. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 na forma da lei. Olha aí um parâmetro para calcular o valor do provento da aposentadoria. Está dito aí que serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201. O artigo 201 é o que trata do regime geral de previdência, né? Então, na hora de calcular o provento de aposentadoria, vai ser levado em conta como referência o valor de remuneração, que é levado em conta lá para o RGPS também, se for o caso. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores, portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Veja bem, a regra é que você não pode ter requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, não. Todos os servidores públicos entram nos mesmos critérios. A regra é que não se pode distinguir. Agora, essa regra tem exceção. Tem alguns casos específicos em que é possível distinguir. Quais são esses casos? Olha só. Portadores de deficiência. Claro, é razoável que para o portador de deficiência haja critérios diferenciados e mais favoráveis para a concessão de aposentadoria, como também aqueles que exercem atividades de risco. É também razoável que haja critérios diferentes para a aposentadoria em função da atividade de risco para compensar essa atividade de risco, ou ainda aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, se tem uma exposição a algum elemento químico, vamos supor, que prejudica a saúde, é razoável que se estabeleça um critério diferenciado de aposentadoria. Pode ser um tempo menor, por exemplo, de serviço e assim por diante. Seguindo aqui, olha o parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, 3º-A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, aquele que se dedicou ao magistério na educação infantil e também ensino fundamental e médio, ele vai ter diminuído 5 anos em relação à idade e também tempo de contribuição, no tocante à hipótese lá do parágrafo 1º, 3º-A. Eu vou voltar aqui para te mostrar, nós passamos por esse parágrafo 1º, aqui está, ó, é a aposentadoria voluntária, o 3º-A prevê 60 anos de idade, 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade, 30 de contribuição se mulher. Essa idade e esse tempo de contribuição pode ser reduzido em 5 anos para o professor. É isso que está dito aqui nesse parágrafo 5º, que se dedicou durante sua vida profissional à educação infantil e também ensino fundamental e médio. Ok? Muito bem, parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Então você não pode acumular 2 aposentadorias por regime próprio de previdência. Essa é a regra. Agora tem uma ressalva aqui no começo, olha só.
ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Quais são os cargos acumuláveis? Aqueles lá que nós vimos no artigo 37, 2 de professor, por exemplo. Se você pode acumular na ativa, é claro que você pode acumular as duas aposentadorias no dia que você se aposentar pelas duas. Percebeu? Então, ressalvados aqueles cargos acumuláveis, você pode acumular as duas aposentadorias. A regra é que você não pode acumular duas aposentadorias por regime próprio de previdência social. É isso que está dito aqui. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Olha aí, é uma regra para chegar ao valor da pensão por morte. A pensão por morte, em princípio, corresponde ao valor da totalidade daquilo que recebia o falecido. Agora, até o limite máximo estabelecido lá do RGPS, que é o regime de previdência do artigo 201. Limite máximo que você vê lá no direito previdenciário com o querido Fred Amado. Muito bem, se passar daquele limite lá do RGPS, você vai acrescer a esse limite, olha só o que está dito aqui, 70% da parcela excedente. Caso, na data da morte, o servidor já fosse aposentado. Então, vamos supor que tenha passado o limite do RGPS em R$1.000. Então, você vai acrescer 70%, R$700, se na data da morte o servidor já era falecido, ok? Ou melhor, já era falecido? Não, já era aposentado. Na data da morte, claro que ele passou a ser falecido, né? Ou então, olha só o que está dito aqui, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Bom, o inciso anterior considerou que na data do óbito o servidor já fosse aposentado. Aqui ele considera que na data do óbito o servidor ainda estava na ativa. Pois bem, o valor vai ser também na totalidade acrescido de 70% do que exceder ao limite do RGPS, se na data da morte ele ainda estava na ativa. Então é isso que está aqui nesse inciso 2º, regra específica aqui junto com o inciso 1º para calcular o valor da pensão. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Bom, reajustamento de benefícios, na verdade não se trata de um reajustamento, essa palavra está mal empregada. Se trata de uma revisão mesmo, de uma atualização monetária para que não perca o valor de compra, o poder aquisitivo, digamos assim. É isso que está aqui nesse parágrafo 8º. Então é preciso preservar o valor real, está assegurado isso, conforme critérios estabelecidos em lei. Meus amigos, nós vamos ter que terminar aqui a aula, acabou o tempo, mas eu vou ter que voltar para a gente terminar o conteúdo sem atropelos. Voltarei com uma aula extra, onde nós vamos terminar de estudar o artigo 40, não falta muita coisa, falta pouca coisa. E aí o 41, que é um artigo bem pequeno também, e com isso nós vamos terminar o nosso conteúdo. Importante é que você estude tudo aquilo que precisa ser estudado, ainda que seja necessário um tempo um pouquinho maior do que o que estava previsto. Então vamos ficar por aqui, vou agradecer a você pela sua companhia, e em breve eu vou estar de volta aqui com mais uma aula extra, para que a gente conclua o tema administração pública, tá certo? Um abraço para você.